Eu salve a amada igreja capaz do Senhor Jesus. Amém. Hoje é um culto de ensino e o pastor me chamou à tarde para vir trazer uma palavra para os irmãos. Eu sei que a igreja está estudando as cartas de Apocalipse, mas eu não tive tempo para poder estudar para passar essas cartas, porque eu não sei profundamente sobre elas. Então eu vou falar sobre aquilo que o Senhor tem falado comigo e eu sei que nós vamos aprender grandes coisas hoje, porque hoje é um dia de edificação, porque foi para a minha vida à tarde, eu aprendi muito. Deus falou muito comigo à tarde. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E eu sei que juntos nós vamos conseguir muitas coisas. Amém. Que é Deus que nos une Amém. a fazer a diferença. Amém. E eu sei que Ele está bom, você vai nos ajudar. Já. Então hoje, como é um culto diferente, eu tomei a liberdade de fazer algo diferente também. Né? E dentro daquilo que o Senhor tem falado comigo. O pastor me deu até que às vezes está olhando e só fala em altar. Vou falar em altar. Só isso que Deus tem dito nos últimos dias. Então eu vou ensinar aos irmãos aquilo que um dia Deus ensinou para mim, que é a restauração do nosso altar de adoração. Nós somos chamados adoradores. Então nós vamos montar o nosso altar de adoração hoje. E eu vou, passo a passo, mostrar como nós vamos fazer isso. Então alguns dias, na verdade eu fiquei quase um mês, quando Deus dá para falar comigo num livro. Uma vez eu estava vivendo Jeremias, eu acho que se eu fosse para a China, o pregador ia orar Jeremias. Era só Jeremias, e eu fazia igual Jeremias. Até tinha uma missionária lá que ela me chama a irmã Jeremias, porque eu só fazia chorar. Porque Jeremias ele apanhava tanto, né? Ele chorava tanto. E na verdade eu estudei tanto Jeremias, porque eu assisti um filme de Jeremias e eu entendi o que Deus queria comigo. E ficava naquele livro. Aí eu cheguei à conclusão que se eu fosse Jeremias é pequenininho. Jeremias é grande, Lamentações é pequenininho. Eu teria escrito ao contrário, Lamentações desse tamanho e Jeremias bem pequenininho. E eu fiquei aqui naquele livro e outro dia o Senhor me
Êxodo 20, então 25. Amém, legal. Amém? Bem no comecinho, né? No tempo. Aí lá diz assim: e se me fizeres um altar de pedras, não farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-á. Parece difícil de entender, mas eu vou explicar. Então aqui é o próprio Deus ditando: ó, você vai fazer assim. Então, se você fizer o meu altar de pedra, você não faz ela de pedra lavrada. O que seria essa pedra lavrada? É a pedra lapidada. Vamos supor que ela é para pegar a pedra bruta e fazer com aquela pedra daquele jeito. Não é para pegar a pedra, bater, arrumar, lixar, limpar, lavar. Não. Se tocasse nesse altar, nessas pedrinhas, ia profanar. E o Senhor não ia querer. Tinha que ser a pedra tirada, bruta e colocada ali. Aí eu gosto, e a irmã também gosta, de decorar as coisas, né? Eu falei, mas eu já ia pintar as pedras, já ia fazer tudo assim, né? Colorida e tal. Mas aí e tem um porquê disso. Por que, Senhor, que as pedras não podiam ser preciosas? Tem pedra preciosa, né? Vamos deixar, vamos fazer bonito. Porque o altar de Deus tem que ser bonito. Aí o Senhor me disse assim: o altar do Senhor, ele não precisava ser lapidado, ele não precisava ser polido nem nada, porque ele não queria que tivesse não teria beleza naquele altar, para que eu não falasse que Deus habitava no meu altar porque era bonito, porque eu fiz. Porque o Senhor não habitou no altar por causa da mão humana, por causa do meu esforço. Aí eu vou falar assim: não, a obra aqui só está indo bem por causa da minha habilidade. Eu tenho habilidade de polir pedra. Aí eu poli bem meu altar, o Senhor habitou no meu altar. E não, a pedra é bruta, ela não tem nem valor, ela não tem nenhuma beleza, ela é opaca. Deus habita ali. E também me chamou a atenção que lá no Novo Testamento, né? Mas fala de Jesus, que Jesus também não tinha nenhuma beleza, né? Então, as coisas do Senhor são simples. O Senhor Deus, ele é simples. Onde ele habita, o tempo que ele habita é simples. Ele é sensível. É simples e sensível. Quando você quer fazer com a tua força, quando você quer colocar a tua mão, você acaba profanando. Aí o Senhor não habita. Tudo que você está com a tua mão, aí eu vou levantar essa obra com a minha força. O Senhor não habita. E ele não vem habitar porque da tua própria força você vai se cansar. Porque quem dá o crescimento para tudo é Deus. Não é o homem. Não é a nossa força. Não é a beleza, a habilidade. Nada disso tem valor. Aí, lá em Coríntios fala sobre isso, né? Que não é nossas habilidades, não é nada disso que faz a diferença, né? No reino de Deus não faz diferença. Eu só não tenho só uns 3 lugares aqui, bastante, mas que fala sobre as pedras, né? E outra pergunta que eu fiz assim para Deus era: por que tinha que ser 12 pedras? Moisés, quando atravessou o Mar Vermelho, foi assim: os levitas vieram louvando até a metade. Aí lá na metade, eles levantaram o altar de adoração a Deus com pedras, da mesma forma lá. Levantaram aquele altar de adoração e os levitas ficavam louvando ali, até que se passasse todo o povo. E quando passou o último povo, os levitas
veio depois de Josué. E Josué também aconteceu a mesma coisa. Na passagem do Rio Jordão, ele também abriu o mar, o rio, né? O Rio Jordão também foi aberto. E sabe como que Deus ordenou nessa passagem? Foi assim, ele pegou cada um representante da tribo, pegou uma pedra lavrada, uma pedra bruta ali, na beira do rio, para atravessar o rio, para abrir o rio. 12 pedras. E depois que eles atravessaram o rio, eles montaram novamente o altar de adoração a Deus. No altar, para que serve um altar? Por que você vai abrir um altar, levantar um altar? Para fazer o quê? O que eles faziam no altar? O sacrifício, né? Não é necessário só o altar. Ali no altar eles colocavam fogo, queimavam incenso, né? Queimavam um animal, queimavam um animal e ofereciam a Deus. O altar era um altar de sacrifício e ali eles adoravam ao Senhor. Então, Josué, essa passagem está em Josué 4, capítulo inteiro. Se vocês forem ler lá, vocês vão ver como que aconteceu essa passagem lá, a abertura do Rio Jordão. Aí eles retiraram uma pedra no leito do rio, atravessaram tudo, cada um representante da tribo pegou uma pedrinha, atravessaram o rio, aí depois eles ergueram um altar de adoração ao Senhor. E por quê? E por qual motivo foi feito? Por qual motivo tudo isso, né? Aí o próprio Deus responde lá em Juízes. Aí eu anotei para eu ter que procurar. Juízes 4, fala assim, essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Sabe o que eu imaginei assim? Que como eu gosto muito de criança, né? Faz tempo que eu não fico com as crianças aí eu comecei de novo aí ficar com elas, mas essas pedras serviram para isso. Não que Deus vai habitar na pedra ali, mas cada vez que eu passasse por vamos supor que fosse uma praça, vamos imaginar que lá naquela época, né, tivesse uma praça pública e ali na praça pública tivesse lá as 12 pedras. Cada vez que eu passasse ali, eu olhava para a pedra e falava, Jesus abriu o mar vermelho, Jesus abriu o Rio Jordão, Jesus é Deus, né, Jesus? E você ia lembrar, então aquilo ali servia de lembrança. É uma lembrança que eles tinham. E daí o próprio Deus falou lá, lá em Juízes, né? Que assim essas pedras serão para sempre por memorial para os filhos de Israel. Então era para memória, porque nós nos esquecemos. E o pior, nós não falamos dos pequenos. Nós esquecemos das bênçãos de Deus, das coisas que acontecem, nós esquecemos muito rápido. Você pode perceber que a retrospectiva do final do ano não dá para assistir na TV, porque é só tragédia. Eles não têm retrospectiva boa. Eu tenho um caderno que eu anoto que desde 2009 mais ou menos, eu anoto tudo que Deus fala, assim, sabe? Porque a minha retrospectiva é boa, porque na TV só tem a retrospectiva da desgraça. Não tem aquela retrospectiva boa, né? Aquela retrospectiva das coisas boas que nos aconteceram. E por mais que as coisas boas aconteçam, nós temos uma propriedade, uma facilidade de lembrar aquilo que é ruim, né? De exaltar aquilo que é ruim. E isso é um trabalho da nossa própria mente. Que nós podemos mudar nosso olhar sobre as coisas. Está chovendo, aí reclama. Está sol, essas coisas que a gente tem que começar a aplicar na nossa mente. Porque nossa boca fala aqui que nosso coração está cheio. Nosso olho vê, enxerga aquilo que está dentro de nós. Tem coisa santa que as pessoas enxergam como profano. Profano as coisas de Deus. Às vezes tem um grupo de criança, sei lá, brincando, e é uma coisa bonita, e alguém vai e fala, olha que bagunça, né? E é bonito. E é santo. E ela olhou com um olhar de malícia, né? Quando você olha com um olhar de malícia sobre aquilo que é santo, você profana também o tempo de Deus. Mas assim, isso tudo é o Antigo Testamento. Não que o Antigo Testamento não vale. Eu costumo dizer, biblioteca na Bíblia, eu creio que está na capa. Está na capa da Bíblia. Mas no dia de hoje, quem é o templo de Deus? Quem são as pedras?
Eu sou uma pedrinha, você é uma pedrinha, ela é uma pedrinha e ela é uma pedrinha. Vamos fazer assim, vamos abrir nossa palavra lá no 1 Pedro 2. Eita, eu não tenho. Eu não fui para casa, eu não consegui pegar as referências todas que eu dei no meu. Mas as principais eu trouxe, olha só. 1 Pedro lá no 2, 5. Então vamos descobrir aqui quem são as pedrinhas. Começando no final da Bíblia, acho que vai ficar mais fácil. Diz assim lá. Os irmãos notaram? Amém, né? Então no 2,5 diz assim: vós, eu e você, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então hoje eu sou a pedrinha e você é a pedrinha. Agora, lembra que nós perguntamos para Deus por que não tinha que montar o altar? Para o sacrifício. Lá no Antigo Testamento, eles pegavam o animal e sacrificavam os animais. E agora nós somos no Novo Testamento, não mudou nada. O Senhor habita em nós, agora a igreja. E Ele falou que nós somos as pedrinhas. Está escrito aqui, que nós acabamos de ler. Agora vamos encontrar Romanos 12 para a gente ver sobre o sacrifício. Que sacrifício que nós vamos queimar na nossa pedrinha? Vamos ver. Continua ali do final, vai ficar mais fácil você achar o Romanos. Só volta um pouquinho, do final mesmo para cá. Vai passar, sei lá, Coríntios, Efésios, ali, ó. Esse já vai achar Romanos. Aí Romanos 12. Já é o 1 mesmo. Vocês encontraram? Aí ali diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o quê? O vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso sacrifício, então aqui nós podemos oferecer o nosso próprio corpo como sacrifício vivo diante do altar de Deus. Aí agora nós compreendemos assim que nós somos igreja, sacerdócio santo, e o nosso sacrifício nós podemos oferecer o nosso próprio corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então eu vou fazer algo diferente, porque hoje o culto pode. Eu acho que pode. Porque hoje é um culto de ensino, né? Então, e como nós estamos em poucos, vai ser uma vez. Já está sendo. Então eu trouxe as pedrinhas. Então aqui as 12 pedrinhas. Vamos aqui para frente. Aí os irmãos que estão atrás, mais para frente, agora, pode vir agora, senão vocês vão vir depois. Aí não tem problema. Então nós vamos montar aqui, nós vamos fazer um ato profético. Sabe como que funciona um ato profético? Funciona assim. O ato profético é quando nós movemos aqui no mundo real para mover no mundo espiritual. Isso é um ato profético. É como a unção do óleo. É um ato profético. Então nós vamos fazer agora um ato profético e vamos restaurar o nosso altar de adoração a Deus, que é o meu corpo vivo, que tem que estar santo e agradável a Deus. E hoje à tarde que eu estava falando, eu fui confrontada. Deus falou muito comigo. Nós estávamos conversando, num grupo, e Deus falou muito comigo e me mostrou as minhas próprias falhas e me expôs dos próprios erros, expôs quem eu realmente era, as minhas faltas, minhas falhas, o que eu não vi, o que eu errei. E até eu comentei com a Rosa e falei assim:
É duro admitir. É duro ver nossos próprios erros diante de nós. É duro enxergar o quanto eu fiz errado, o quanto eu julguei, o quanto eu não olhei, o quanto é difícil. Mas o Senhor é poderoso para perdoar. É poderoso para restaurar. Glória a Deus, aleluia. E é bom que quando nós somos confrontados, a modificação e crescimento. E enquanto Deus está modificando nossa vida e nos ajudando a ser melhor, Ele não se esqueceu de mim. E eu ainda faço parte. Porque quando Ele para de se preocupar com você, quando as provas se cessarem na tua vida, alguma coisa é errada. Porque Deus parou de trabalhar na tua vida. Porque nós somos muito perfeitos, muito falhos. Mas o Senhor me ensina todo dia. E hoje é um dia que nós podemos aprender mais um pouquinho. A menos que todas as pedras tuas estejam de pé. Responde, tu escoteando, A 12ª pedra, vou começar da 12ª pedra. É a pedra de glorificação ao Senhor. Alguém pode abrir o Salmo para mim, 50, 23? Deus eterno. Você pode ver bem alto. Eu acho que não precisa do microfone. Glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Então essa é a 12ª pedra do nosso altar, que são os sacrifícios de louvor a Deus e adoração. Você pode escrever para mim, para você bem. Então a 11ª pedra é a reverência, que está lá em Eclesiastes 5, no primeiro. Oh, Jesus, muito bom. Desfiel, Senhor. Guardai o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Quando Moisés chegou lá na sarça que estava ardendo, e eu falei isso à tarde também, Deus não perdeu tempo falando para Moisés quanto ele era santo. Ele só chegou e falou assim: tira esse lugar do teu pé, porque esse lugar é santo. E o altar de Deus é santo, é um lugar santo. Eu sou o altar de Deus. Eu preciso ser santo, porque somente com santidade, só aquele que é santo, é necessário limpar e se desfazer de toda a sujeira, de tudo aquilo que te impede, de tudo aquilo que impede de mover o Espírito Santo na tua vida. Então a reverência é a 11ª pedra do nosso altar de oração a Deus. Vamos colocar aqui. Então agora, uma pedra muito difícil. A 10ª pedra é a pedra da humildade. E é difícil descer na casa quebrada. Está lá em Atos 20:19. Essa pedra é uma das mais difíceis de ser quebrada. É onde Deus é mais difícil trabalhar. Eu não sei, realmente eu não sei se eu consigo, porque muitas vezes eu olho e eu vejo o que me falta, muitas vezes a humildade. Às vezes Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Me ensina isso, Deus. a pedra é a pedra da oferta. Está lá em Deuteronômio 16:16. Ensina a ser crente, Jesus.
3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher na festa dos pães asmos, e na festa das semanas e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Então, quando nós chegamos na presença do Senhor, o Senhor é santo e Ele está aqui. Amém. Veio aqui e voltar. A adoração está cá. O Senhor está aqui. Há de se ter reverência, porque é só o santo. Aqui é só o santo. E muitas vezes nós entramos de qualquer maneira, tratamos as pessoas aqui, as pessoas, os irmãos de qualquer maneira, discutindo, falando cada coisa que não deve, tanta falta de reverência da nossa parte. Isso Deus falou ali, então é a nossa 11ª pedra. E aqui é uma pedra de oferta. Nós chegamos na casa do Senhor, eu não estou falando de dinheiro, sem oferta nenhuma. Nós só viemos para buscar. Quero minha bênção, quero não sei o quê, quero não sei o quê, eu quero carro, uma casa, o quero é uma lista tão grande. E eu não oferto nada. E como que eu oferto a Deus? Mas eu não vou ter oportunidade no culto e tal. Não, mas você pode ensaiar um louvor em casa e falar, Senhor, quando eu chegar lá, eu tenho esse louvor para te oferecer. Senhor, eu tenho um abraço, eu vou chegar lá e vou dar um abraço. Não sei o que você pode fazer. Você pode, Senhor, eu tenho uma vez uma irmã que deu um cartãozinho, que ela sentiu em casa de escrever cartãozinho e vir para a igreja entregar um cartãozinho. Era o que ela podia oferecer. Ela veio para oferecer bem no finalzinho do que ela leu. Ele falou assim que não se venha na presença do Senhor sem nada na mão. Ninguém vem diante do Rei sem nada. Você tem que ter uma oferta. Uma oferta de adoração, uma oferta de louvor. Você tem que queimar no altar do Senhor. Você não pode vir de mão vazia. Você tem que trazer uma oferta. Não necessariamente o monetário, porque o monetário tem as premissas, tem as ofertas, os vídeos, mas a oferta do sacrifício vivo, do altar da adoração de Deus. Então essa é a 9ª pedra. A 8ª pedra é o anseio por Deus, é o desejo. Está lá em Salmo 63, 1. 63, 1. 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Daí tem aquele louvor e tem o salmo, né? Assim como a coça anseia por água, como terra seca. Então imagina se aquela terra esturricada, como ela precisa de água. Esse é o anseio que nós temos que ter por Deus. O mesmo desejo por Deus, como o desejo da fome, que você quase não consegue parar em pé, começa a tremer, você tem que comer, como o desejo da sede que você tem da água mesmo, de beber, que enquanto você não bebe, não te mata, aquela sede, é o mesmo desejo que você tem que ter. Se você começa a ver a palavra de Deus, você dorme. Se você tem para vir no culto, dá um desânimo. Você precisa buscar, ansiar e desejar a presença de Deus. Desejar, e isso aqui, quem que dá o desejo para você? O Espírito Santo de Deus, vai ser o Espírito Santo de Deus que habita no meu tempo, me dá vontade, me dá sede, me dá ânimo de buscar Deus, porque só o Espírito de Deus, na palavra de Deus, só diz santo, santo, santo quem tem o Espírito de Deus. E você tem que clamar a Deus para que Ele te encha de vontade, de desejo de buscar, Ele que dá vontade, que desperte em você o desejo de mais e mais dele. E eu louvava um hino assim, né? Que até o Diante do Trono, de um DVD novo do Sertão, e ela fala assim: que o primeiro pensamento pela manhã seja chamando teu nome, Jesus. Quase exige. E o primeiro pensamento
ama alguém, você quer estar perto. E Ele é o teu amado. Você quer estar perto. Você anseia por Ele, você deseja Ele todo momento. Então essa é a nossa oitava pedra. Vamos ver a nossa sétima pedra. É Coríntios 14 e 26. Que são Coríntios 14. Primeiro ou segundo? Ih, agora eu não anotei. Acho que deve ser no primeiro que fala sobre os dons espirituais. Primeiro. Pode ler? Pode. Assim também vos, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Amém. Então a igreja, você, nós precisamos, o Senhor Deus, Ele dá ali uma instrução para nós, que nós temos que buscar pelos dons para a edificação da igreja, onde tem vários dons, né? Nós nem vamos entrar nos dons, mas nós devemos buscar. Mas para isso nós temos que ter anseio por Deus, desejar por Deus. E quando nós ansiamos por Deus, nós chegamos aqui e começamos a receber de Deus os dons espirituais. E a sexta pedra é a palavra de Deus, que está lá em Josué, na 1 e 7. Vamos ver o que está falando lá. Josué 1, 7. Tão somente esforça-te e tem muito ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. A sexta pedra é a própria palavra de Deus. E aqui eu vejo assim que, se você for ler o capítulo 1 de Josué, eu não sei quantas vezes, porque eu realmente um dia eu contei, mas eu não lembro quantas vezes que ele fala: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. E na obra de Deus é assim. Você tem que ter esforço e ânimo. Esforço e ânimo. E mais. Palavra, palavra, palavra. Você vai errar quando você não conhecer. Você precisa conhecer e não desviar dela nem para a direita, nem para a direita, nem para a esquerda. Você precisa conhecer. Se você conhece a palavra de Deus, se você tem intimidade com a palavra de Deus, você não é enganado, nem por falsa profecia. Quando vem o profeta falar para você, se ele profetizar na tua vida algo que não está na palavra de Deus, você já sabe que é falso. Uma vez chegou uma pessoa, dessas, nada contra, mas eu falo brincando, né? E ela veio rodando e cuspindo e falando em língua, e veio falar assim: eis que diz o Senhor que o diabo fechou a porta. Eu falei: vira as costas e sai, porque o diabo não tem poder para fechar a porta de nada. Só Deus abre, só Deus fecha. Não está na palavra, não é possível. Precisamos conhecer. Então nós não vamos errar. E o inimigo não vai nos enganar, porque nós vamos conhecer. E se nós nos desviar dela nem para a direita, nem para a esquerda. Nós temos um alvo para chegar. Nós temos um alvo, que é a salvação, que é Jesus. Ele é nosso alvo. E eu sou assim, eu sou meio radical. Eu tenho que admitir. Mas se Deus falar para mim, eu falo assim: irmão, a voz me conhece, eu subi em caminhão para falar na rua, em qualquer lugar. Subi em caminhão com rua lá com 600 crianças, para contar história, vestida de palhaço, de tudo que é coisa lá, e muitas coisas. Mas você não tem vergonha? Olha, eu não tenho mais vergonha, eu não tenho reputação a zelar, eu não tenho nada. Se Jesus falar para mim, eu vou, eu só olho para Ele e vou. Eu não fico pensando no que Deus vão falar, porque se eu tenho certeza que Deus mandou ir, eu sei que é vitória. E eu vou. E aquelas crianças que estavam lá,
um caminhão, fazia caminhão de altar, e ali nessa base trabalhávamos assim a tarde toda, com brincadeira, com várias coisas. E eu sou assim, se Deus falar para mim, eu miro lá e vou. Mas se Deus não falar, eu sou que nem sapo. Sapo é assim, se você não cutucar, ele não pula. Se você não cutucar, ele não pula. Passa o caminhão em cima e ele não pula. Eu também. Eu tenho muito medo, eu sou bem medrosa, assim, sabe? Eu tenho muito temor de Deus, eu tenho muito medo daquilo que eu não tenho segurança. Mas se Deus falar que eu posso, aí esforço e bom ânimo. Esforço e bom ânimo. Até chegar lá onde Deus falou que era para chegar. E assim nós temos que ser, né? Aí a quinta pedra, eu não sei se já vai segurar. Não? Não? Ah, tá. Terminou. Agora, a quinta pedrinha no nosso altar é a fé. Está lá em Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. A fé é o que transforma. O dom da fé é que faz, que move o céu na maravilha. Quando você não duvida de nada, você não tem nenhuma sombra de dúvida no teu coração de que aquilo vai acontecer, atrai um milagre. Eu não sei explicar realmente isso, mas eu vivo isso. Uma vez, tem vários testemunhos, vou contar um testemunho que foi assim. Uma missionária ligou para mim, estava lendo o livro que eu atendi, vinho novo, odres novos, vinho novo, odres novos. É assim, acho que é o nome do livro. Excelente. Aí ela falou assim: o que você está fazendo aí? Na mensaginha, né? O que você está fazendo? Estou lendo um livro. Maravilhoso, do missionário aqui. Meu Deus, que livro bom. Aí ela falou: me empresta o livro. Eu falei: não, mas já é emprestado. Compra, porque vale a pena. Na mensagem, voltou a mensagem. Eu não tenho dinheiro para comprar livro. Então eu falei assim: tem sim, em nome de Jesus. Eu profetizo na tua vida. Era 20 reais o livro. Eu profetizo na tua vida. Você vai comprar esse livro. Aí ela pegou e devolveu a mensagem. Sabe que quando eu falei assim, sabe? Aquela. A fé quase é igual aquele. Como que eu podia falar? Como a sensação de revolta, sabe? Daí eu peguei 20 reais. Profetizo na tua vida, 20 reais. Você vai comprar esse livro em nome de Jesus. Eu falei assim, sozinho no quarto. Você é maluca, né? Aí ela devolveu a mensagem. Compra você o livro e daí você me empresta. Eu falei: pois eu vou comprar o livro. E fui trabalhar. E eu esqueci daquilo. Aí a minha controller me chamou, que era a minha superior, né? Meu trabalho, me chamou lá e conversando comigo. Falou: olha, Eliane, nós discutimos aqui com a gerência e tal, e nós vamos te dar uma promoção. E me deram um valor, uma quantia lá em dinheiro de aumento. Aí quando eu saí, o Senhor falou, o Espírito Santo de Deus falou para mim: agora vai lá e compra 20 livros e dá um para ela. Eu podia comprar 20 livros. Porque eu desejei com fé que ela comprasse o livro. Ela não quis e me devolveu. Eu recebi da mesma fé que eu mandei. Da mesma fé que eu mandei aquela mensagem que ela ia conseguir o livro, ela me devolveu. Eu falei: então esse livro é meu em nome de Jesus. Fiquei com raiva. Assim, sabe? Eu vou falar raiva, porque ela como se fosse uma raiva, sabe? Uma raiva santa. Isso. Não sei se existe. Mas é assim, nesse meu desespero que eu vejo que é de todo meu coração, que foi onde eu vejo assim que Deus age naquele milagre ali. E tem outros fatos assim que aconteceram no aula. Eu acho que Deus trata comigo na tormenta, sabe? Quando está o sebo, é que resolve as coisas. Glória a Deus. Né? Mas é que eu estava falando com a irmã ali, que ela falou que parece que a casa dela está caindo sobre a cabeça dela, mas não está. É porque Deus, quando vai fazer, Ele
Então ele quebra tudo mesmo, desmonta tudo, não está caindo na cabeça, ele vai limpar a sua cabeça. Ele vai limpar tudo e vai construir, porque o alicerce é da rocha. Então ele tem que construir de baixo, ele tem que fazer a base. Dói um pouquinho, mas depois que está na rocha, é só colher. A colheita é boa. E Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Sabe que nada que você faz, absolutamente nada que você faz para o Senhor não é galanteado. Nada. Você hoje secou o chão aqui. E eu sei que o anjo notou que você secou o chão. Você carregou uma cadeira hoje. E eu sei que o anjo anotou que você carregou aquela cadeira. Nada. E a minha sobrinha, ela tem 5 aninhos, né? E ela, eu acho que é escola, é tanta coisa, é tão difícil criar filho, eu não tenho filho. Mas eu acho que é tão difícil, porque eles têm tanta informação que na minha época eu não tinha. Eu brincava na rua, pulava, sei lá, coisas assim, né? Que se for ver hoje, para eles é um absurdo, não existe, eles não entendem isso. Eu tenho um sobrinho maior que é um nerd dos computadores, um menino de 10 anos, sabe mais que eu. E é assim, essa minha sobrinha tem 5 anos e ela começou a responder muito a mãe dela e aquela malcriação assim, não legal, que criança tem um limite que você tem que tolerar porque é criança e quando falta o respeito você tem que dar uma corrigida. E como ela fica lá em casa, então eu aproveitei a oportunidade para conversar com ela, para ela melhorar nisso. Falei, olha, Bia, não dá, porque tem um anjo, tem um caderno lá das obras. E lá ele está anotando tudo que você está fazendo. E alguns espaços desse livro que o anjo está anotando está em branco. E aí tem embaixo. Está anotando. O que você está fazendo aqui? Está anotando. E tem uma parte em branco. Essas partes em branco é quando você pede perdão pelos seus pecados. Aí o anjo vai lá e apaga. Porque ele esquece. Mas se você não pedir perdão e se você não se arrepender daquilo que você faz errado, vai ficar lá anotado. E naquele dia, você vai ter que dar conta. E ela, conversando, trocando ela, foi para a escola. E passou meses. Passou acho que mais um mês mais ou menos. Aí essa semana eu olhei com ela e ela falou, a minha amiguinha brigou comigo lá na escola, na hora do intervalo. E eu fui pra ela e falei, você tem que me pedir perdão. Aí eu fiquei parada esperando. Daí ela falou assim, sabe, eu falei pra ela, eu não lembro o nome da amiguinha dela, ela falou, você tem que me pedir perdão, porque o anjo lá notou que você me xingou e depois ele não vai apagar do livro. Aí eu falei, glória a Deus, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. É um pouquinho, é o pequenininho que eu sabia, mas valeu a pena. Ela guardou. Na hora eu contei aquela história para ela, e ali trocando de roupa para ir para a escola, tipo, fica tudo muito rápido, né? E não achei que tivesse fluído. Ela guardou aquilo no coração. E também um outro dia também fiquei tão feliz, a pequenininha da Renata, Sofia. Ela tem nome de princesa, eu lembro princesa e lembro Sofia. Aí a Sofia, ela chegou em casa lá contando pra Renata do nego, que o nego foi dentro do forno, que não sei quem. Era da fornalha, era o dinheiro da fornalha do fogo lá. Então eu vejo que vale a pena. Então você não pode desistir, vale a pena. Então aqui a quarta pedra são nossos cânticos de louvor. Aí de louvor tem bastante lá em Salmo, né? Mas vamos para só um. Lá em Salmo 98, primeiro.
sua destra e o seu braço santo lhe alcançará a vitória. Então, o louvor, ele quebranta o nosso coração, ele prepara a nossa alma. O louvor, ele é como se nós queimássemos que queimar os incensos ali, né? E vai ser, que daí ele fala na palavra, né? Que chegue com um cheiro suave às narinas do Senhor. Então, o louvor é assim. A todo tempo, você pode estar em oração, você pode estar em louvor, você pode estar numa meditação perene, assim, na presença de Deus. O dia todo você pode estar na presença de Deus. E quando você está assim, perene na presença de Deus, o que acontece ao teu redor não te interfere. Não interfere. Porque a primeira grande batalha que nós temos que enfrentar é a batalha da nossa própria mente. Nós não conseguimos vencer a batalha da nossa própria mente. Olha uma situação. A pessoa foi no caixa do Banco do Brasil e o cara, a cliente tratou mal. Aí falou mal para a pessoa é cristã. Aí a pessoa ficou com aquele ira lá, com a vontade de falar assim: puxa, eu que pago o teu salário, essa filha. Eu não vou pagar com a mesma moeda. Aí você batalha na tua mente, reverte aquela situação, modifica e volta assim, não fala nada. Vou tentar lá, vou pegar meu papel e vou. Aí estava com uma outra pessoa que também era cristã. Aquela pessoa: como é que você deixa? Estava fulano falar assim com você, como é que você volta toda a batalha na tua mente de novo. E você volta toda aquela ira de novo. Então a primeira batalha que você tem que vencer é a batalha da tua própria mente. Você vai dar amor. Se você tem ódio, você vai dar ódio. Você só dá aquilo que você tem. Você tem que se encher do que é bom, para você dar aquilo que é bom. Se uma pessoa te xinga maior ainda, é aquilo que você tem dentro de você. Você só dá aquilo que você tem. Essa é a primeira batalha que nós temos. A terceira pedra é a alegria. Então, nós precisamos servir ao Senhor com alegria. E se você fizer alguma coisa para o Senhor, para que Ele receba de você, você tem que estar feliz. Você tem que estar fazendo para Ele, por Ele, que são todas as coisas. Quando você faz uma coisa para depois acusar o outro por aquilo que você fez, aí o Senhor não recebeu. Tudo que você fizer para Deus, tudo vai ser galardeado, mas contanto que você faça por amor, que você faça com alegria. E também tem aquele alegria que quando disser vamos à casa do Senhor, né? Você tem que vir com alegria. Ai, eu vou porque minha mãe mandou, porque não, eu vou porque eu amo. Eu ajudo porque eu amo. Eu faço porque eu me alegro, porque eu gosto. E é assim que o Senhor recebe. Aí agora é a segunda pedrinha, que é muito importante colocar ela como segunda, porque é muito importante mesmo, que é a união, que é o Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O reino dividido não subsiste, né? Aqui também está na palavra do Senhor. Tudo aquilo que é dividido, que um pensa de uma forma, que um pensa de outra forma, não vai. Até no casamento. Quando o esposo quer comprar uma casa, a esposa quer comprar um carro. Eles vão conseguir? Não. Nem a casa e nem o carro. É necessário que eles são um. É necessário que eles se concordem. Nós vamos primeiro no carro, depois a casa. É um exemplo hipotético. Mas até no casal. Quando eles se unirem para pedir a mesma coisa, eles vão conseguir. Se um quer uma coisa e o outro quer outra, eles não vão conseguir nada. A igreja também. A igreja, com bom e suave que os irmãos vivam em união. Com bom e suave que eles vivam em união. Unânime. Um corpo. Cada uma pedrinha forma o altar inteiro. Mas precisa da união. Se eu quero louvar um hino X, a Rosinha quer louvar outro hino, ela quer outro, e ela quer outro. Ninguém vai louvar nenhum. Porque não vai se entender. Por quanto cada uma está louvando uma coisa.
altar, para completar o altar. Eu nem coloquei referência, porque eu teria que colocar assim, Bíblia inteira, que é o amor. O que nós vemos aqui, eu vejo assim, que tudo que está aqui não é real, e o que está lá que eu não vejo, que é o meu real. Porque um dia essas paredes não vão estar. Nada aqui vai estar. Aqui não vai ter nada mais. Um dia tudo isso aqui vai parar. Vai acabar tudo. E a única coisa que vai restar, os dons vão cessar. Tudo vai se cessar. Tudo. Mas o amor vai permanecer. É o único que vai permanecer. E ela é o topo do altar. Porque sem amor, nada vale a pena. Nada. E agora nós vamos fazer assim. Eu não marquei nada. Então nós vamos fazer agora diferente. Se você falta uma pedra no teu altar de adoração, então eu vou pedir para você vir aqui. Nós vamos fazer uma roda ao redor aqui. E você vai clamar a Deus por aquela pedrinha que te falta, para que hoje você saia edificado e transformado. Se você sente falta de uma ou de mais pedrinha do que está aqui, você pode vir no altar de Deus, que está erguido aqui, simbolizado nesse ato profético aqui, mas que nós vamos fazer aqui no material e vai ser feito no espiritual. Já vou me ajoelhar, porque eu sei que me faltam muitas pedras. As pessoas têm que olhar para nós e ver o amor de Cristo em nós. Nós temos que transportar a luz de Cristo, nós temos que levar. As pessoas não são convencidas a vir na igreja. O amor é que traz elas aqui. O amor é que traz as pessoas para perto de você, para pegar uma palavra, para pegar um abraço. É o amor. É o amor que traz. Eu vou clamar e você também pode clamar ao Senhor. Meus queridos Pai amado, diante da tua presença, Senhor, eu creio que você pode te transformar, Pai. Pai, Senhor Deus, um vaso de valor nessa casa. Transforma a minha vida, Senhor. Pai, que eu sei, Senhor Deus, as minhas falhas, Pai. Mas sei que tu és fiel, Senhor, para transformar, Senhor Deus.